carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 5 a 11. Ouçamos com amor a palavra de Deus da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 5 a 11. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Quanto a nós mesmos, somos servos de vocês por causa de Jesus. Porque o Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo que brilhou em nossos corações, para trazer à luz o conhecimento da glória de Deus no rosto de Cristo. E temos esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que esse incomparável poder é de Deus e não vem de nós. Somos atribulados em toda parte, mas não esmagados. Estamos em tremenda dificuldade, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus, para que em nosso corpo também se manifeste a vida de Jesus. De fato, nós que vivemos estamos sempre expostos à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, convido você a grifar aí. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que esse incomparável poder é de Deus e não vem de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que esse incomparável poder é de Deus e não vem de nós. Nós, neste último domingo, não é? Anteontem, ouvíamos Jesus no Evangelho nos falando do valor incomparável da humildade. E esse valor incomparável da humildade nos faz, em primeiro lugar, tomarmos consciência de quem é Deus e quem somos nós. E como não pegar aí o exemplo de São Francisco de Assis, ele que diante do crucifixo da igrejinha de São Damião rezava, não é? Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o grande Senhor do céu e da terra, e eu não passo de um pobre vermezinho, não é? Quando nós tomamos consciência de quem é Deus e de quem somos nós nos colocamos no nosso lugar. O verdadeiro humilde é aquele que se esvazia de si mesmo. Imagina uma pessoa aí muito cheia de si, muita ensimesmada, né? É uma pessoa triste e entristece a vida dos outros. A pessoa humilde é aquela que, esvaziando-se de si, está pronta para acolher Deus e os outros. E para nos esvaziarmos de nós mesmos, para podermos acolher a graça de Deus e acolher também os outros na nossa própria vida, é importante que a gente recorde quem nós somos. Disse o apóstolo Paulo, nós não passamos de vasos de barro. Por mais bonito, por mais pimposo que seja o vaso, ele é de barro. Por mais decorado que seja, é de barro. O barro é frágil, o barro é pobre. Você e eu, meu irmão e minha irmã, não passamos de vasos de barro. Já nos recordava a liturgia da quarta-feira de cinzas, que você e eu, do pó viemos e ao pó voltaremos. O que nos valoriza, o que nos enche de valor, não é o barro que nós somos, mas o tesouro que nós carregamos dentro de nós. E esse tesouro é a graça de Deus, e esse tesouro é o Espírito Santo. E por isso, volta e meia, meu irmão e minha irmã, você e eu trincamos, você e eu quebramos, você e eu escalavramos,
Por quê? Para que todos reconheçam que a força, o bem, não vem de nós, mas vem de Deus. Porque se dependesse de nós, nós não teríamos nada. Por isso, fuja, viu, dessas coisas de autoajuda que vai dizendo assim, não, porque você tem a força, porque você é capaz, porque você é isso, você é aquilo. Cuidado, cuidado. Lembre que sem a graça de Deus, você e eu não somos e não podemos nada. Você e eu somos vaso de barro que trazemos dentro de nós esse tesouro. Tira o tesouro de dentro do vaso de barro, não vale mais nada. O que sou eu, Padre Sérgio, sem Deus? Eu não sou nada. Sem a graça de Deus, sem a bondade de Deus, sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada. E por isso, meu irmão e minha irmã, agradeçamos hoje a humildade de Deus, que veio fazer morada em gente fraca como eu e você. Deus é o humilde por excelência, porque Deus sempre se abaixa, Deus sempre se inclina em favor do ser humano. Louvemos a Deus que na sua bondade, na sua misericórdia, olhou para nós, olhou para nossa fraqueza, olhou para nossa pobreza e disse: por misericórdia habitarei nessa pessoa. E aí nós recordamos aquele dia feliz do nosso batismo, quando a Santíssima Trindade veio morar em nós. Por isso nós chamamos o Espírito Santo de doce hóspede da alma. Sejamos gratos a Deus e peçamos que Ele nos recorde sempre da nossa fraqueza, da nossa pobreza. E assim nós tenhamos em Cristo, nós tenhamos em Deus a nossa única riqueza e o nosso valor maior. Que a gente jamais se esqueça desta grande verdade. Sem a graça de Cristo, nós não somos nada e não podemos nada. Prossigamos a leitura e a meditação desse livro tão bonito, ditado pelo próprio Deus para Santa Catarina de Sena, o livro O Diálogo. E diz Deus a Santa Catarina: afogados no rio do falso amor mundano, eles, quem são eles? Nós, pobres pecadores, morrem para a graça. Assemelham-se ao cadáver, privado de sensações, que já não se move a não ser carregado por outros. Nos pecadores, assim mortos, a memória já não retém a recordação da minha misericórdia. Grifa aí, meu irmão, minha irmã. Nos pecadores, assim mortos, a memória já não retém a recordação da minha misericórdia. Vocês já viram o desânimo que nos bate quando o pecado começa a tomar conta da nossa vida? Pensemos aí em Caim, que matou Abel. Quando Caim pensa mal do seu irmão, tem ciúmes do seu irmão, tem inveja do seu irmão e começa a tramar a morte do seu irmão, diz a Sagrada Escritura que Caim anda de cabeça baixa. E Deus, na sua bondade, vai lá, cutuca Caim e diz: Caim, por que você está andando de cabeça tão baixa? Se você estivesse fazendo bem e pensando bem, você estaria andando de cabeça erguida. O pecado em nós, o diabo, quando age na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é fazer com que a gente se esqueça da misericórdia de Deus. Porque o diabo não quer a nossa salvação. O diabo quer a nossa ruína. E por isso, no momento do pecado, o diabo quer que a gente se esqueça de como Deus é bom, de como Deus nos ama, da misericórdia infinita de Deus. A inteligência não compreende minha verdade, preocupada que está com a sua própria sensualidade e pessoa. A vontade permanece insensível à minha vontade,
e apega-se às realidades mortas. Todo pecado que nós cometemos, grande ou pequeno, venial ou mortal, é sempre um desprezo à vontade de Deus e um apego à nossa própria vontade. Com a morte dessas três faculdades, toda atividade interna e externa do pecador se esvazia quanto à graça. O pecador já não consegue defender-se dos inimigos, já não reage sem meu auxílio. O que nós acabamos de meditar na leitura da carta de São Paulo. Sem Cristo, nós não podemos nada. Sem Jesus, o tesouro dentro do nosso barro, nós não conseguimos nem sequer nos defender do nosso inimigo, que é o diabo, e já nem reagimos. Ficamos como gente morta. Sempre é verdade, porém, que este morto possui o livre-arbítrio durante esta vida mortal no corpo, e ao implorar socorro, sempre o terá de mim. Olha que bonito. Mesmo no pecado, se você implorar a Deus misericórdia, Deus não vira as costas para nós. Mas sozinho, o pecador nada fará. O pecador é insuportável a si mesmo. Pretendendo ser o dono do mundo, deixa-se dominar pelo nada, o pecado. Sim, o pecado é um nada, e tais pessoas são seus escravos. Meu irmão, minha irmã, nós fomos batizados para viver na liberdade dos filhos de Deus. Não sejamos escravos do pecado, mas vivamos a liberdade que Cristo nos dá. Que Nossa Senhora, juntamente com São Miguel, intercedam por nós, para que, apegados a Cristo e a sua misericórdia, possamos empreender todos os dias da nossa vida o bom combate da nossa fé.